Hoje no Brasil, somos mais de 50 milhões de alunos no ensino básico, distribuídos em quase 200 mil escolas. São quase 7 milhões na educação infantil. Mais de 30 milhões no ensino fundamental. E quase 8 milhões e meio no ensino médio. Desse total, mais de 85% na rede pública. Os números são enormes, assim como os desafios. Apesar de muitos avanços, o país ainda tem quase 13 milhões de analfabetos. Além disso, quem está na escola nem sempre permanece nela. Um dos pontos principais que hoje a educação no Brasil passa como sofrimento mesmo, como golpe terrível, é a desistência. Então a gente observa um número crescente de alunos que antigamente não chegavam à terceira série do ensino médio e hoje não chegam ao 9º ano do ensino fundamental. De cada 100 alunos que terminam o ensino fundamental, apenas 83 vão para o ensino médio. Considerando a evasão do início do ensino fundamental até o final do médio, de cada 100 estudantes que entram, em média 23 não saem no período correto. 1 em cada 10 alunos entre 15 e 17 anos deixa de estudar. Com isso, a violência só aumenta e a qualificação dos jovens cai, gerando desemprego. Apesar do aumento da taxa de reprovação, o abandono no ensino médio vem caindo. Falar de educação é falar de crise. Crise de pessoas, crise de valores. E a educação no Brasil está numa grande crise. E essa crise ela é oriunda da história da educação no Brasil, que ela foi sempre portadora pela elite e que agora ela está aberta a todos. Eu não gosto de usar a palavra povo, aberta a todos. Quando ela se abriu a todos, todos significa os ricos, os pobres, os deficientes, as dificuldades, enfim, todo mundo na escola. A primeira preocupação era ter prédio. Prédio, quer dizer, todo mundo na escola estudando. Só que eles deixaram para o segundo plano a palavra qualidade. Sem dúvida, as falhas na educação comprometem o desenvolvimento de uma nação. Pela educação e por meio da educação que a gente se transforma, que a gente se cuida, que a gente vive melhor e feliz, né? A educação está em crise, ela precisa qualificar seus professores, urgente. Qualificação implica numa articulação com a universidade e numa articulação com a realidade que a gente vive dentro das comunidades, tá certo? Aliás, esse é um ponto que a LBV supera as outras escolas rapidamente. Ele respeita a comunidade que ele tem. Meu nome é Wellington Carvalho, tenho 17 anos e estudo na LBV. Eu sou Vitória Aparecida dos Santos, tenho 8 anos e estudo na escola da LBV. Meu nome é Moisés Gomes, tenho 14 anos e estudo aqui na LBV. A Legião da Boa Vontade, ela possui escolas nas cidades aqui no Brasil, em Belém, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Taguatinga e na cidade de São Paulo também. E nós também estamos com escolas de educação infantil, atendendo crianças de 2 a 5 anos de idade, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Desde o seu nascedouro, há 62 anos, a Legião da Boa Vontade sempre teve preocupação com a educação,
mas que fosse uma educação de qualidade, não só porque a nossa clientela vem de uma situação de vulnerabilidade social, maior que esse momento que elas vivem, maior que este é o momento que virá. E esse momento que virá precisa ser um momento de confiança, de autoestima, de muita competência. Então, para isso, o que nós propomos? Uma educação com espiritualidade ecumênica. O que mais me chamou a atenção é essa questão da educação ecumênica, a espiritualidade, né? A visão para além do intelecto, essa questão no trabalho, numa perspectiva de educação ambiental, né? Uma perspectiva em que as pessoas se abrem, se incluem para abrirem numa perspectiva multidisciplinar, né? Numa perspectiva multidimensional. A pluralidade que esse LBV leva e articula com os professores e abre um espaço para que todos entrem, e para que todos abrem a uma educação aberta, uma educação contemporânea. Você sabia que 90% dos alunos que se formaram no ensino médio não aprenderam todo o conteúdo esperado? E que 1 em cada 5 brasileiros é analfabeto funcional? E que o bullying afeta cerca de 30% dos estudantes? A Legião da Boa Vontade, LBV, com a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, linha educacional criada pelo educador Paiva Neto, desenvolveu e aplica com grande sucesso um método próprio que reconhece o estudante na sua totalidade. A proposta pedagógica da Legião da Boa Vontade, trazida pelo educador Paiva Neto, que é o presidente da LBV, e ele nos fala então que, além de oferecermos uma educação intelectual muito boa, que favoreça a entrada dos nossos educandos em quaisquer universidades, além dessa questão intelectual, ele sempre nos pediu que nós tomássemos cuidado com a questão do sentimento, que seriam os valores presentes na intelectualidade. O lema das escolas da Legião da Boa Vontade, inclusive do Instituto de Educação José de Paiva Neto, é: aqui se estuda, formam-se cérebro e coração. Isso significa que a razão é imprescindível, mas a emoção também é. Se eu não sei governar, administrar, compreender as minhas emoções, se eu não tenho disciplina nas minhas emoções, a minha razão está vendida. Qualquer coisa que aconteça na minha família, na minha vida pessoal, no meu coração, pode fazer com que a minha habilidade, o meu conhecimento técnico específico esteja prejudicado. Então, tudo isso faz parte de uma linha pedagógica chamada Pedagogia da Boa Vontade. Nós temos, então, o desdobramento de 2 nomenclaturas. A pedagogia do afeto, que é direcionada às crianças até 10 anos de idade, e a pedagogia do cidadão ecumênico, que é a partir dos 11 anos. Essa diferenciação se dá porque em cada faixa etária nós temos ali objetivos e situações da própria faixa etária a serem considerados. Então o trabalho é muito mais focado na necessidade específica daqueles jovens ou daquelas crianças, né? E a partir dessas necessidades de aprendizagem, tanto do ponto de vista do conteúdo regular, quanto as necessidades que eles apresentam no dia a dia, por exemplo, a dificuldade de resolver conflitos, as questões dos apelidos, que muitas vezes começam como uma coisinha engraçada e de repente já estão ofendendo, né? Isso qualquer escola enfrenta. Então a nossa escola, que tem alunos normais, como todas as outras escolas, que têm as suas questões para serem resolvidas também, em vez da gente fingir que isso não acontece, a gente pega essa realidade e cria condições para que os alunos reflitam criticamente sobre essa realidade e possam tomar uma atitude diferente diante daquilo que está acontecendo. Agora, isso não é uma responsabilidade de um ou de outro professor, é uma responsabilidade de todos os educadores, todo mundo trabalha junto. Todos os temas que nós trabalhamos, nós colocamos alguma coisa de valores. Então, quando nós trabalhamos com a pedagogia do afeto, a Legião da Boa Vontade, ao meu ver, ela vai além, porque ela fala de um afeto que não é só o carinho que nós temos e incentivamos todos a ter, mas é a questão de nós levarmos sempre um fortalecimento dos sentimentos no coração da criança, porque a gente às vezes trata muito bem uma criança e até mima demais. Então nós falamos de um afeto que não leve ao egoísmo dos sentimentos, mas um afeto que propicie a solidariedade depois na presença de tudo aquilo que aquela criança vai fazer. Enfim, então são sentimentos que nós acreditamos serem muito importantes de serem fortalecidos nessa faixa etária até os 10 anos de idade.
A gente aplica a pedagogia do afeto nas aulas bilíngues da seguinte maneira, vamos supor, as crianças elas estão aprendendo animals, que são animais. Então, como a gente pode trabalhar valores com essas crianças? Então, a gente pode trabalhar o respeito à natureza, como cuidar bem dos animais. Outro exemplo é se eles estão trabalhando adjetivos, então eles estão aprendendo essas qualidades das pessoas. Então, é alto, é baixo, é tall, é short. Então, assim, eles vão ver que existem pessoas diferentes, eles vão ter que aprender, eles vão ter que saber respeitar o colega. Então, é isso que a gente consegue trabalhar nas aulas. A gente vai sempre associar esses valores ao conteúdo que eles já estão aprendendo em inglês. Passada essa faixa aí, aos 11 anos, já vem a questão da pré-adolescência. É o momento, então, que nós acreditamos que ações precisam ser incentivadas. Para falar de valores, tem um exemplo que eu acho que fica muito claro, que foi aplicado em sala, no ensino médio, que a gente faz um estudo sobre uma cronologia da história da arte, e aí a gente estuda muito os valores espirituais e como o conhecimento espiritual gerou vários movimentos artísticos, várias motivações. Então, se você não tem, primeiro, tolerância, depois o respeito, então você precisa trabalhar diversos desses valores, desses aspectos, para que eles possam realmente compreender o que está sendo dito em aula. Porque quando você vai falar de Egito, por exemplo, toda a motivação deles, plástica, estrutural, de música, tudo que eles viviam era em função do conhecimento espiritual deles, de que eles voltariam depois da morte para a vida e essa seria a verdadeira vida. Agora, independente da crença de cada um ali na sala, ninguém estava para se desrespeitar ou dizer isso é melhor que aquilo, mas entendeu por que aquela produção aconteceu dessa forma. Aí, essa pedagogia do cidadão ecumênico vem, e é muito interessante a gente ressaltar, a palavra ecumenismo. Geralmente, quando a gente fala em ecumênico, a gente pensa logo em religião, associa-se ecumenismo e religião. Mas a palavra ecumenismo, dentro da Legião da Boa Vontade, ela tem um segmento maior. Ela tem, então, essa palavra, o segmento no sentido do esporte, no sentido da política. Então, essa proposta, para mim, ela é um alicerce muito grande e isso tem trazido para nós um resultado maravilhoso de não violência nos ambientes da nossa escola. Então, são jovens e crianças críticos e críticas, eles têm a sua postura, no entanto, sem ferir o outro só porque pensam diferente. Isso tudo vem muito fortalecido por um ensino de qualidade. Então, o educador Paiva Neto, quando nos orienta acerca da aplicação dessa metodologia, dessa linha que ele segue, né, dessa espiritualidade ecumênica, que não tem de forma alguma uma conotação religiosa, mas que traz a religiosidade para a sala de aula, inclusive na referência da nossa pedagogia, que é Jesus. Compreendendo para além da sua imensa contribuição religiosa e espiritual, mas também como um educador extraordinário, que conseguiu formar as pessoas para uma convivência solidária em sociedade. Então, a partir dos exemplos de Jesus, respeitando a diversidade religiosa presente na nossa escola, que é intensa, existem inclusive muitas famílias que não têm religião, famílias que não acreditam em Deus, né? Mas nós compreendemos que a contribuição ética e espiritual do Cristo é inclusive transcendente, ela vai além dessas nossas diferenças religiosas, né? Ele mesmo criou uma didática e aqueles que estão na pedagogia vão entender isso muito bem. Ele criou um instrumento de entendimento da aprendizagem, que são as parábolas. Quem gosta de ler a Bíblia Sagrada vê ali as parábolas. As parábolas eram pequenas histórias que ele usava para poder ensinar pessoas, olha que interessante, em condições desiguais, pessoas letradas e iletradas. Então, olha só, é o que todo professor quer na sala de aula. Então, nós partimos dos exemplos de Jesus e de todas as referências éticas da convivência solidária entre todos para iluminar, para contribuir de maneira que todo o conteúdo regular, aquilo que no dia a dia é passado para os nossos alunos, possa ser transformado também num conteúdo de solidariedade, de colaboração mútua. Porque ele falava de um ser integral, ele falava do aspecto político, do aspecto econômico, do aspecto social. Para a pedagogia, ele é um ícone porque ele propiciava ambientes fraternais, que é tudo que a gente quer na escola. As pessoas que vinham ali procurar-no, elas não evadiam, que é o que a gente não quer, que ninguém saia da escola, não havia desistência, e identificavam nele uma pessoa que passava um conhecimento significativo, que é o que a escola quer também hoje. O que adianta a gente ensinar um monte de coisa que não vai ser útil no dia a dia?
nós chegamos a uma marca bastante significativa, que é um índice de evasão 0. Toda vez que alguém pergunta, por que vocês não têm evasão? E a gente então começa a contar como é que é a nossa experiência diária. Então, dentro das escolas LBV, nós temos um método chamado MAPREI. O MAPREI, método de aprendizagem por pesquisa racional, emocional e intuitiva, foi desenvolvido pelo corpo de educadores das instituições da Boa Vontade, das escolas da LBV, para tornar real, para tornar prático uma pedagogia já vivenciada e já trabalhada por todos eles no âmbito escolar. Quando esse método foi desenvolvido, na verdade, quando ele foi estruturado, porque essa proposta de trabalho é algo inerente da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico, essa sistematização veio em etapas. Na primeira etapa do MAPREI, o professor ele propõe um aquecimento acerca da temática. Nesse momento, o professor traz uma provocação para que os alunos identifiquem o conteúdo, e aí a denominação da primeira etapa, que é a identificação do conteúdo. Nas aulas de Sociologia, um dos conteúdos é o dos grandes pensadores da política. Então, na primeira etapa, a etapa de mobilização, nós selecionamos 3 vídeos, cada um expressando uma diferente tendência política. Então, com essas 3 visões, vídeos de 5 a 10 minutos, selecionados no YouTube, né, a gente trabalhou um vídeo debate com os alunos. Então, nós executamos os vídeos, depois dividimos a lousa em um quadro com 3 colunas. Aí os alunos podiam opinar, dizer com qual eles mais se identificavam, cada um tinha que escolher necessariamente e apresentar as razões, o porquê. E aí, a partir disso, a gente gerou também um grande debate que acabou se estendendo por mais de uma aula, mas que valeu muito a pena porque todos ficaram muito interessados, engajados já no tema que a gente debateria na sequência. Na segunda etapa, é proposto então a busca individual do conhecimento. Por que a busca individual do conhecimento? Em algum momento, o próprio educando, para despertar o espírito de pesquisador, ele tem que ir em busca de novas informações para contribuir com a temática que está sendo desenvolvida. Na segunda etapa, a etapa de pesquisa, os alunos já estavam muito interessados no debate, até porque a gente estava no contexto eleitoral. Então eles estavam querendo falar, né, sobre as campanhas, os vídeos que eles estavam vendo. E aí nós passamos como missão para os alunos, divididos em grupos. Eles já tinham realizado uma busca individual do conhecimento para poder expressar as razões deles, na hora de escolher por que eles tinham se identificado com cada vídeo. Entretanto, aí a gente precisava ter uma pesquisa mais aprofundada mesmo. Então cada grupo precisava pesquisar sobre um dos filósofos da política que a gente trabalharia. Então, Maquiavel, Aristóteles, Hobbes, Locke e Rousseau. E esse grupo precisava defender as ideias políticas, a argumentação daquele pensador que eles haviam escolhido. E nessa proposta, o aluno traz para a sala de aula toda essa reflexão. E aí acontece já automaticamente a terceira etapa, a socialização do conteúdo. Neste momento, o professor vai dar voz a todos os alunos. Eles precisam trocar aquilo que foi trazido. E essa é uma etapa muito importante. Por quê? Porque ela trabalha também com a questão da solidariedade e da cidadania planetária. Na etapa de socialização, uma vez que cada grupo de alunos tinha se encarregado de defender um desses pensadores da política, era a vez então deles apresentarem, defenderem as ideias daquele pensador perante a sala. Foi muito legal, porque cada grupo que ia se apresentando, os alunos tinham a oportunidade de colocar o conteúdo que eles haviam trazido para a sala. E aí os grupos tinham a intenção, que acabou acontecendo na dinâmica da aula, de um mostrar que o pensador que havia escolhido era melhor, era mais avançado que o outro. Claro que não era esse o objetivo da atividade, mas de qualquer forma foi legal, porque aí eles ficaram bem empenhados mesmo em poder apresentar as ideias dos seus pensadores. E a gente conseguiu atingir o objetivo, pois o conhecimento que precisava ser socializado entre eles foi apresentado, de modo que eu, como professor mesmo, entrei somente para poder fazer alguns pequenos ajustes, né, e também trazer um pouco a discussão a respeito da cidadania, dos valores, como que a gente atualiza os termos desse debate para poder olhar para os fatos da atualidade com uma base, com um fundamento mais sólido e ético. Estando pronto para ir para a quarta etapa, que é a conclusão parcial. É um momento ali, essa etapa de conclusão, ela acontece de forma coletiva, porque onde eles vão produzir algo com aquele conteúdo que foi desenvolvido. Nesse momento, é muito importante que o professor tenha em vista a valorização das competências múltiplas. Então a gente resolveu fazer um mini jornal, até para estimular os alunos também a terem um olhar mais crítico para a mídia, entenderem como se faz.
eles já conheciam de outras disciplinas como se produz um texto jornalístico, então a ideia foi eles aplicarem também. Então eles tinham que pesquisar temas da atualidade, e aí temas que eles escolheram, eu passei também um leque de sugestões. E a partir desses temas, eles tinham que escrever um texto como se fossem um jornalista, né? Só que aí, para fazer esse texto, tinham 2 compromissos. Um deles era ser propositivo, precisava apresentar uma solução, ou pelo menos um caminho para aquele tema, né? E além disso, eles tinham que, nesses textos, ter como fontes um dos pensadores que a gente tinha escolhido. No caso, eu passei 2 a 3 pensadores por grupo. Então, por exemplo, escolheu falar sobre um tema da atualidade, como a campanha eleitoral dos Estados Unidos. Então, tinha que pegar um daqueles pensadores que a gente tinha trabalhado, como, por exemplo, Maquiavel ou Aristóteles. Sabe aquela pessoa que você entrevista quando você faz um texto jornalístico, a sua fonte? Uma das suas fontes tinha que ser um desses pensadores. Então eles tinham que pegar alguma coisa do pensamento desse filósofo e aplicar num assunto da atualidade. Produzir esse texto para entregar. E é claro, num tema como esse também, qual seria aí a ênfase que a gente proporia? Como alcançar o diálogo para enfrentar as questões que estão pairando aí sobre os Estados Unidos, com relação à crise econômica e tudo mais. Muitos pesquisadores hoje já dizem que o reconhecimento profissional é o que mais motiva o ser humano a continuar. E é exatamente o que vem propor a 5ª etapa do MAPREI. O reconhecimento e a valorização do que foi construído por este aluno. E a 5ª etapa, ela traz então a apresentação de resultados, onde é envolvido toda a comunidade escolar. Em alguns momentos vão ser envolvidos as turmas diferentes, em outros todos os colegas, em outros a própria comunidade externa, família. Na etapa de apresentação de resultados, cada grupo então tinha que apresentar visualmente o trabalho que fez para os outros integrantes, explicar quais foram os pensadores que eles usaram, o tema que eles escolheram, mais ou menos como é que eles seguiram a linha para produzir aquele texto, e depois que todos os grupos apresentaram, os textos ficaram circulando, para que os grupos pudessem conhecer um trabalho do outro, e assim a gente apresentou todos os resultados ali na sala, em uma aula mesmo. E na 6ª etapa, então, acontece a conclusão individual, que geralmente é um registro do aluno individualmente acerca de tudo aquilo que ele aprendeu. Independente da estratégia, é um momento que ele vai exteriorizar e o professor vai ter ali a possibilidade de avaliar quais foram os grandes êxitos do aluno e se há necessidade de explorar um pouco mais algum aspecto do conteúdo que seja muito relevante e que não possa ter sido perdido ali naquela produção. E aí a atividade principal nessa etapa foi a avaliação mesmo. Tanto questões discursivas, quanto questões de múltipla escolha, onde eles puderam testar o conhecimento que eles tinham até então construído. E vale destacar que essa nota ela não foi uma nota solitária. A nota da avaliação ela foi composta com as notas dos trabalhos que eles tinham realizado até ali. Então, tanto a pesquisa dos autores que eles tinham apresentado, até mesmo a etapa da produção mesmo do mini-jornal, das matérias, né, que cada grupo apresentou. Apesar do método ser desenvolvido e separado em 6 etapas para facilitar a visão e a organização do educador, o aluno ele não sente que são coisas estanques, não são processos que, vamos dizer, segmentados. Então, com todo esse cenário de envolvimento nesse processo, a gente não tem contextos de indisciplina, não há espaço para que o aluno fique ocioso, portanto, ele está sempre envolvido numa atividade que vai contribuir para o aprendizado dele. E com isso, no ano passado, nós fomos a Genebra. Ali na Suíça houve um encontro em que o pessoal da ONU fez toda uma proposta voltada para a educação. Quais os caminhos que têm dado certo, como é que as coisas estão acontecendo, e a ONU então identificou na Legião da Boa Vontade um exemplo de educação que pode acontecer mesmo nos locais onde as crianças não têm dinheiro, onde os jovens não são socioeconomicamente favorecidos, mostrando que é no interior desse jovem e dessa criança que está o seu real potencial. Neste ano de 2012 eu estou me formando na 3ª série do ensino médio aqui na LBV. A LBV me ensinou que se desejamos ser engenheiros, advogados, se desejamos ser políticos,
devemos entender que não faz sentido seguir essa carreira se essa carreira não propiciar o bem-estar do próximo. Durante a minha vivência aqui na LBV, eu realmente pude ver que essa educação de qualidade vai além do intelecto. Foi que eu pude perceber o que é realmente uma educação de qualidade, uma educação que forma um cidadão completo.